Olá, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver o conteúdo sobre semelhança de triângulos. Então, nós já vimos que dois polígonos são semelhantes se satisfazem as condições a seguir: os ângulos internos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, a gente já viu isso aqui lá nas figuras semelhantes ou polígonos semelhantes, né? Então, para eles serem semelhantes, os ângulos internos têm que ser correspondentes congruentes e os lados têm que ser proporcionais. Aí nós temos aqui agora. Observe como podemos verificar se há semelhança entre os triângulos A, B, C e A', B', C'. Então, esse triângulo aqui, né, ele é maior do que o de cá. Então, olha só o que vai acontecer. O ângulo A é 111,3 graus. O ângulo A' também tem a mesma medida, 111,3 graus. O ângulo B, 38,7 graus. O B' também é 38,7 graus. O ângulo C é 30 graus e o C' é 30 graus. Então, os ângulos internos correspondentes são congruentes entre si. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, que vale 111,3 graus. O ângulo B é igual ao ângulo B', que vale 38,7 graus. O ângulo C é igual ao ângulo C', que vale 30 graus. Então, a gente já mostrou que os ângulos são congruentes. Os lados correspondentes são proporcionais entre si. Então, o lado AB vai estar proporcional para o A', B'. O lado BC vai estar proporcional ao lado B', C'. E o lado AC vai estar proporcional ao A', C'. Então, ele colocou aqui, ó, que eu acabei de falar, as proporções. E ele pegou esse último lado aqui, ó, 5 está para 2, para mostrar aqui a razão de semelhança. Então, qualquer lado que você pegar aqui, ó, 4 está para 1,6, se você dividir 4 por 1,6, você vai encontrar 2,5. Se você dividir 7,5 por 3, você vai encontrar o 2,5. E 5 dividido por 2, 2,5. Então, os lados correspondentes são proporcionais. Portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B' e C'. No entanto, no caso dos triângulos, não é preciso verificar essas duas condições, pois, se as medidas dos ângulos correspondentes de dois triângulos são iguais, então as medidas dos lados correspondentes são proporcionais e vice-versa. Desse modo, podemos verificar se dois triângulos são semelhantes, conhecendo apenas alguns de seus elementos, como nos casos a seguir. Então, nos casos aqui de triângulos semelhantes, a gente vai ver que a gente não precisa olhar tudo isso aqui. Basta alguns casos de semelhança. Por exemplo, o primeiro, ângulo-ângulo. Então, essa matéria aqui, gente, ela é a matéria que vocês já viram ano passado, tá? Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos internos correspondentes forem congruentes. Então, quando você tiver dois triângulos e você vê que ele já tem dois ângulos internos correspondentes, então você já pode dizer que esse triângulo, eles são congruentes entre si. Então, olha só, aqui eu tenho o triângulo DEF. Então, aqui o ângulo E é 85 e o ângulo F é 40. E no meu ângulo D', E' e F', eu também tenho aqui o E' 85 graus e o F' 40 graus. Então, ó, o E' com o E' tem o mesmo medida de ângulo. O F com F' também a mesma medida. Então, tá aqui, ó.
falando que eles são iguais. Então, pelo fato dele já ter dois ângulos correspondentes, a gente não precisa olhar o terceiro e nem precisa olhar os lados. A gente já pode afirmar que o triângulo DEF é semelhante ao triângulo D', E' e F'. Então, o caso, ângulo, ângulo. Então, eu tenho dois ângulos que são correspondentes entre si. O nosso outro caso, nós temos aqui o segundo caso, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes se dois lados correspondentes forem proporcionais e os ângulos formados entre eles forem congruentes. Então, olha só. Aqui nós temos o triângulo GIH. O lado GI mede 4 centímetros e está formando aqui o ângulo reto com o lado HI, que tem 8 centímetros. Então, esses dois lados aqui destacados, eles estão formando o ângulo de 90. Então, eu tenho um lado, o ângulo e lado. Agora, vamos ver o triângulo de cá. G', I' e H'. Nós temos aqui o 3 centímetros, que ajuda a formar o ângulo reto com 6 centímetros. Então, nós temos novamente lado, ângulo e lado. Então, olha só aqui, ó. O ângulo I com o ângulo I', eles têm 90 graus. Então, já são dois ângulos, né, que são correspondentes aqui. O lado HI está para H' e linha. O lado IG está para I' e G'. Então, 4 está para 3 e 8 está para 6. Se você simplificar o 8 e o 6 por 2, 8 dividido por 2 é 4, 6 dividido por 2 é 3. Então, a razão de semelhança dos lados também é a mesma. Então, eu tenho aqui lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Então, já posso afirmar que o triângulo GHI é semelhante com o triângulo G', H' e I'. E o terceiro caso, lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se os três lados correspondentes forem proporcionais. Então, aqui eu nem preciso olhar os ângulos, aqui basta eu ver os lados serem proporcionais, ó. JKL, o JK é 4,8, o KL 3 centímetros e o LJ 6 centímetros. J', K' e L'. J' com K', 8 centímetros. K' com L', 5 centímetros. E J' com L', 10 centímetros. Então, aqui ele montou as proporções, ó. JK está para J', K', assim como KL está para KL' e L' e JL está para J', L'. Aí ele pegou um lado aqui para mostrar a proporção, ó. 3 está para 5. Se você dividir 3 por 5, você vai encontrar 0,6. A mesma coisa aqui, ó. 6 está para 10. Se você pegar 6 e dividir por 10, você vai encontrar 0,6. A mesma coisa com 4,8 está para 8. 4,8 dividido por 8 também dá 0,6, 6 décimos. Então, os lados são proporcionais entre si. Então, o triângulo JKL é semelhante ao triângulo J', K' e L'. Então, esses três casos aí são semelhanças de triângulo. Então, a gente não precisa analisar tudo. Basta a gente observar qual é o tipo de semelhança que a gente vai ter dos casos, né? Então, vou começar de trás para frente, né? O terceiro, lado, lado, lado. Então, os lados são proporcionais entre si. O segundo, lado, ângulo, lado. Então, nós temos um lado, o ângulo e o outro lado. Então, os dois lados têm que formar o
ângulo. A mesma coisa aqui, lado, ângulo e lado. E o primeiro caso, ângulo, ângulo. Então, dois ângulos são correspondentes entre si. Então, tá aí a explicação de triângulos semelhantes.